Bom, gostaria de agradecer primeiramente ao presidente da comissão, nosso amigo o deputado Manuel Júnior, agradecer pela oportunidade e pela velocidade em que a audiência pública foi organizada. Aprovamos o requerimento há 2 semanas atrás e já fizemos aí o convite para que o nosso amigo presidente da Confederação, os demais membros da mesa, estivessem aqui hoje respondendo perguntas. Confesso que não tive a oportunidade de fazer uma grande mobilização para convocar todos os prefeitos do Brasil, mas vejo que a audiência está bem disputada. Então, nós vamos passar, para começar, ouvir o nosso presidente da Confederação, o nosso amigo Paulo Ziukowski. Queria saudar o nobre presidente desses trabalhos, deputado Arruda, saudar os demais companheiros de debate, senhores deputados, deputadas. Vejo aqui muitos ex-prefeitos, começar pelo presidente da comissão, Manuel Júnior, ex-prefeito de Pedras de Fogo, na Paraíba, da Federação dos Municípios, José de Filipe, ex-prefeito em São Paulo, grande municipalista também, demais deputados, deputadas, enfim, prefeitos, prefeitas, a imprensa, enfim, a todos que presenciam essa audiência. Primeiro, agradecer o convite que a comissão nos formulou. E como nós temos uma atividade bastante intensa aqui em Brasília, nos dias que aqui estamos, pedimos para ser o primeiro e quero pedir permissão e desculpa aos demais apresentadores, que a gente vai ter que se retirar depois da exposição, mas a nossa equipe vai ficar aqui acompanhando, né? E então nós vamos de imediato fazer a nossa apresentação, que pretendemos não levar mais do que 15 minutos, talvez, né? E agradecer mais uma vez essa oportunidade e dizer que realmente a Comissão de Desenvolvimento Urbano, quando nos ouve, está preocupada com uma questão essencial, que eu reputo fundamental, e todos sabem, que é a questão do financiamento das políticas públicas. Podemos incursionar em várias direções, em vários programas, projetos, enfim, de políticas, mas se não tiver o financiamento, isso se complica muito. E quando o novo presidente falava dos demais prefeitos, eu diria que o interesse hoje aqui é de 176 municípios do Brasil da oportunidade. Agradecer ao senhor Paulo. Nós, quando começamos essa discussão e fizemos o convite à Confederação, o presidente Manuel Júnior fez o convite da audiência, foi para priorizar também a discussão sobre o orçamento público. Nós não temos como discutir o desenvolvimento urbano, as obras de infraestrutura, mesmo as parcerias com os governos do Estado e com o governo federal, sem discutir o orçamento dos municípios. E sobre esse equilíbrio também financeiro que nós vamos discutir em relação ao Tesouro Nacional, nós vamos ouvir agora o Charles Soares Evangelista, diretor da 2ª Divisão Técnica da Secretaria de Macroavaliação Governamental do Tribunal de Contas da União. Boa tarde a todos. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar o deputado João Arruda pelo convite. Estamos aqui em nome do Tribunal de Contas da União. Agradecer a palestra do Dr. Paulo, que muito enriquece o nosso entendimento sobre os anseios, né, dos senhores deputados, dos senhores prefeitos, Dr. Coutinho, da STN, FUPimento, Dr. Eloy, também da Receita Federal. Eu gostaria também de cumprimentar novas excelências que estão aqui, os senhores deputados, senhoras deputadas, enfim, a sociedade como um todo, e pedir a permissão para também fazer uma apresentação. Acho que fico mais à vontade ali perante os slides que eu devo projetar. Ok? Pois não. Eu gostaria de fazer aqui mostrar uns tópicos dessa apresentação. O tribunal, eu acho que é interessante colocar qual é a competência do tribunal, como ele funciona em relação a esse assunto, né? Pretendo falar da competência e também pretendo me estender por tão somente 15 minutos, espero que cumpra esse tempo, falar um pouco do cálculo da repartição do FPM, da experiência anterior com a Lei Complementar 91, 97, que me parece que se espelha muito esse projeto, a comparação da DN do TCU com relação a 2011 e 2010, que muito afeta, evidentemente, os municípios,
o projeto de lei complementar, que está em voga, que está sendo debatido nessa casa, né, e as considerações finais. Por favor. Bom, o tribunal tem a competência, né, com base na Constituição, e ele efetua, evidentemente, o cálculo dos coeficientes, né, das cotas. Esses coeficientes nada mais, nada menos são que pesos que são atribuídos pela legislação, pelo Código Tributário Nacional, a cada município consoante critérios populacionais, né? E, em linhas gerais, é isso. E também, quer dizer, essa é uma atividade para o tribunal, que é uma atividade executiva, né? Nós preparamos esses dados vêm até nós do IBGE, e com base nesses dados, nós então fazemos o cálculo dos coeficientes. Os coeficientes, uma vez calculados, são disponibilizados para o Banco do Brasil, e com base nesse coeficiente é feita a distribuição pelo Banco do Brasil aos estados e aos municípios. Perdão. Vou me centrar nos municípios aqui. Bom, qual é a competência do tribunal? O que o tribunal não tem competência? Ele não tem competência para definir o quantitativo da população e nem da renda per capita. Essa atribuição do IBGE. Erroneamente, eu poderia dizer assim, às vezes demandas judiciais chegam ao tribunal quando, na realidade, o objeto seria o IBGE. Eu acho que isso tem que ter uma situação que tem que ficar muito clara. Senão, realmente, a demanda fica... quem tem pressa para resolver problemas orçamentários no município acaba perdendo dinheiro com um advogado, perdendo dinheiro com o tempo que precisa, quando, na realidade, o endereçamento não está correto. Os valores a serem pagos, isso é competência da STN. Quem paga, quem libera os recursos é a STN. Quem operacionaliza o repasse é o Banco do Brasil, né? Não é o tribunal. E a fiscalização da aplicação do recurso no município são dos TCS, Tribunal de Contas Estaduais, e dos municipais, né? Bom, o cálculo, né? O parâmetro de cálculo dele, a origem IBGE, os municípios em geral, eles apenas apresentam a esses municípios a população. Na realidade, nós temos 3 grupos, né? Os municípios da capital, do interior, e os grandes municípios, nós chamamos municípios da reserva, né? Com base neles, são feitos o critério de rateio, já foi dito aqui pelo doutor Paulo. Então, basicamente, são distribuídos para 27 capitais, 10%, 86,4% para 5 mil e poucos municípios, e para a reserva, 157 municípios recebem 3,6%. Esse rateio é feito pelo Banco do Brasil, com base em cotas calculadas pelo TCU, pelos coeficientes. A Lei Complementar 91, ela, basicamente, ela aplicou no passado um redutor, período de 98 a 2007, que, de certa maneira, suavizou a perda daqueles municípios que perderam o coeficiente. Eu vou falar muito aqui de perda de coeficiente, não perda de arrecadação, não perda de recurso financeiro. Evidentemente que tem impacto naqueles municípios. Não necessariamente toda perda de um coeficiente pode ter perda de arrecadação. Não necessariamente, porque isso vai depender de como ele está dentro do grupo. Mas, basicamente, afeta a nossa área, são os coeficientes, o cálculo do coeficiente. Então, o que visava a lei complementar? Diluir o impacto causado na perda da população de vários beneficiários, com a criação em massa, à época, de novos municípios. Aquele projeto de lei, ele tentava, digamos assim, suavizar a perda daqueles municípios que tiveram sua população apartada para novos municípios. E isso, de certa maneira, funcionou durante 10 anos, praticamente. Essa experiência, saindo naquela época, você tinha saindo de um patamar de 20% até 90%. Então, você tinha digamos assim, uma queda, ou melhor, uma recuperação dessa perda ao longo desse período. O que me parece que exatamente está sendo feito agora pelo PLP 605, de uma maneira um pouco diferente. Aqui está se levantando, pelo menos que nós tivemos conhecimento, em função do censo de 2010. Como foi dito aqui, o censo, na realidade, o tribunal utilizou esse censo para fazer os coeficientes de 2011. Necessariamente, 2011
Não será o censo, será um novo cálculo de coeficientes feito pelo IBGE. Então, realmente, o censo vai ser aplicado agora. Daí para frente, serão novas atualizações da população pelo IBGE. Bom, a comparação de 2011 e 2010, basicamente, nós temos o seguinte. No interior, quer dizer, nós temos aquela situação de municípios que tiveram o seu coeficiente menor do que 2011, 2010 menor do que 2011, em termos de quantidade, esse quadro está demonstrando, 72 no interior e 3 capitais, que permaneceram com o seu... Na realidade, nós estamos falando de 3%, né, de todo o bolo, na qual seria o alvo, o objeto desse PLP. 90% desses municípios praticamente mantiveram o mesmo coeficiente. Portanto, o impacto não é em cima do coeficiente, o impacto pode decorrer de arrecadação, sei lá, pelo desempenho econômico, por outras razões que não necessariamente essa da decisão normativa. E 7%, ou seja, 383 municípios tiveram, na realidade, em função da população, um aumento do seu coeficiente. Esse é o quadro que nós fizemos, que, de certa maneira, utilizou dados um pouco mais atualizados que o da Confederação, porque acho que vocês utilizaram os dados de 4 de novembro, se não me falha a memória. Nós usamos os dados de 27 de novembro, tendo em vista que estava fechando o censo, né? O censo 2010. Bom, o que é o PLP 605? Sob uma ótica que a gente percebe, né? A gente consegue perceber isso. Realmente, ele quer preservar o equilíbrio, coeficiente individual do FPM, protegendo, né, aqueles coeficientes que diminuíram em função dos dados populacionais apurados no censo de 2010. Me parece razoável, né, você realmente tentar suavizar a queda desses coeficientes de uma maneira, quer dizer, não tão abrupta, né, você podendo fazer isso, suavizar isso ao longo de um período de 10 anos. Na realidade, a gente entende que o PLP estabelece um critério de compensação dos municípios que tiveram perda do coeficiente, né? Esse dispositivo ele é aplicado em 2011, 2019 e 2020 volta à real posição. Um detalhe, a cada ano, eu acho que tem sido dito isso aqui, se faz um novo cálculo. Ou seja, necessariamente, o município que perdeu agora, pode ser que ele não perca para frente. Por quê? Porque como o IBGE vai atualizando os dados do censo, aquele município pode ter uma situação em que ele pode, porventura, reverter. Ou seja, ele não perde, ou ele tem a população dele aumentada, seu coeficiente aumenta. Então, não está muito claro no PLP, digamos assim, na realidade, essa amortização, ou essa diluição de perda ao longo do tempo, que depende da situação de cada município, né? Vamos aqui fazer um cálculo. Aquele município que tinha 1,1 de coeficiente em 2010 e tinha em 2011 0,8, ele tem uma perda de 0,2. Né? Isso em termos de coeficiente. É o que nós chamamos que, quer dizer, tem uma perda do coeficiente correspondente à diferença positiva, que é o que o PLP apresenta. Com a perda calculada em cada ano, será reduzida um percentual, quer dizer, 10, 20%, 30%, conforme o PLP, onde isso será um redutor que será feito ao longo do ano. Na realidade, ele vai ter essa perda de 0,2 aplicado sobre 10%, 20% a cada ano, se o município não saiu daquela faixa. Ou seja, se a população dele não foi alterada, né? Ou se ele continuou naquela posição sempre de perda em relação ao censo de 2010. Ou em relação às atualizações do censo a cada ano. Quer dizer, tem muitas condicionantes aí para que ele continue a receber esse percentual de perda, digamos assim. Vou passar, por favor. Bom, se nós considerarmos que ele saiu de coeficiente de 1 para 0,8, se aplicado o PLP, ele tem um amortecimento, então ele vai para 0,98. Ou seja, ele praticamente não perde tanto. Isso o PLP realmente está preservando, né? E ao longo da série, toda vai 0,2, 0,4, nessa hipótese que eu coloquei, de um coeficiente sendo 1, ele caindo de 1 para 0,8.
o PLP preserva isso, né? Nessa tabela, eu acho que está bem clara essa simulação, né? Você tem aqui um coeficiente de 2010, a hipótese em que ele caiu para 0,8, o que ele perdeu, o redutor, a perda reduzida dele e quanto é que ele ficaria. Quer dizer, em vez de ele ficar com 0,8, ele vai ficar com 0,98 de coeficiente. Por que é importante o coeficiente? Porque o coeficiente, ele calcula a participação relativa dentro do grupo. Então, aquele município do interior vai ser calculada a participação dentro do grupo do interior. Aquele da capital, dentro do grupo da capital. E assim, o da reserva também. Então, essa participação é importante. Ela realmente gera depois, evidentemente, uma perda ou não de arrecadação. Os senhores percebem que à medida em que a série vai chegando, vai aumentando, e os redutores sejam aplicados, ele sai de 0,2 de perda para 0,18, ou seja, ele praticamente vai perder o 0,8 em 2019. Ou seja, em vez de ele perder tudo em 2011, ele perde em 2019. Isso é uma coisa interessante. Se a população não variar e nem se for atualizado não variar também, né? Aqui é o seguinte, os municípios de um estado, nós pegamos e verificamos o seguinte, a DN 101, ela praticamente, ele tinha 1,0, a DN de 2010, 2011, 0,8, e quanto é que ele ficaria com o PL 605? Naquele caso que eu mostrei para os senhores, 0,98. Ou seja, praticamente, ele não perde muito, né? Bom, o que a gente entende desse PLP? Que ele, de fato, tem uma diluição do impacto de perda ao longo de 2010 até 2020. Os municípios passam a ser amparados, digamos assim, eventualmente pode ser incluídos no rol, caso fique abaixo do coeficiente de 2010 em determinado exercício, e qualquer aumento no coeficiente de um município resulta em diminuição de participação relativa dos demais municípios do grupo correspondente. Ou seja, ele tem 3 grupos. Esse aumento do coeficiente de um município ele pode diminuir, se a população dele for alterada para baixo, ele pode realmente ter aliviado, digamos assim, essa perda ao longo dessa série, né? Então, basicamente, era isso que a gente queria mostrar. Obrigado. Obrigado, senhor Charles. Passo a palavra agora para o nosso amigo senhor Eduardo Coutinho, que é subsecretário de Relações Financeiras Intergovernamentais, da Secretaria do Tesouro Nacional. Excelentíssimo senhor deputado João Arruda, senhores deputados, deputadas, prefeitos, prefeitas aqui presentes, senhoras e senhores, boa tarde. Eu gostaria de agradecer inicialmente o convite para participar dessa audiência pública. E o nosso objetivo aqui, basicamente, é trazer informações, sobretudo de natureza financeira e dos impactos financeiros em decorrência da redução do fundo de participação. Eu tenho uma apresentação, eu também vou pedir licença para fazer a apresentação ali na frente. Pela ordem, senhor presidente. Só enquanto o senhor Eduardo se dirige ao microfone, eu queria solicitar que o senhor Raimundo tomasse o lugar do senhor Paulo, aqui ao lado, porque nós estamos tendo dificuldade para visualizar a transparência, e já que o senhor Paulo não vai voltar, senhor Raimundo, o senhor poderia? Muito obrigada. Muito obrigada, senhor presidente. Bom, muito bem. Inicialmente, pode passar. Esclarecer rapidamente também o papel da Secretaria do Tesouro Nacional. É um órgão técnico que tem a responsabilidade, no caso, de realizar a liberação, as transferências constitucionais, com base na receita arrecadada, classificada, e com base também nos cálculos efetuados pelo Tribunal de Contas em relação aos coeficientes de participação. Obrigado, senhor Eduardo Coutinho Guerra. E agora vamos passar a palavra para o senhor
Eloy de Carvalho, coordenador-geral de Previsão e Análise da Receita Federal do Brasil. Lembrando que os deputados podem se inscrever. Alguns deputados se inscreveram, mas tiveram que se retirar. Então, se quiserem se inscrever para que a gente possa iniciar o debate logo após essa última explanação, que fiquem à vontade. Boa tarde a todos. Senhor presidente, deputado João Arruda. Na verdade, a Receita Federal vai aproveitar a oportunidade e, desde já, agradece o convite para estar aqui presente nesse plenário para esclarecer sobre a receita, principalmente desses dois tributos. Nós combinamos que a parte mais detalhada da exposição iria ser feita pelo Tesouro, porque quem diretamente está mais ligado aos municípios na questão do repasse. Qual o papel da Receita Federal neste caso? A cada 10 dias, a Receita Federal classifica todas as receitas e repassa ao Tesouro. No caso mais específico, o IPI e o Imposto de Renda são repassados ao Tesouro para posterior repasse aos estados e municípios. Então, o papel da Receita Federal quanto a este ponto, com a responsabilidade de fiscalizar, acompanhar e arrecadar esses tributos, é até este ponto. A relação depois mais direta com a Secretaria do Tesouro Nacional. E um ponto importante que eu queria aproveitar a presença das senhoras prefeitas, dos prefeitos presentes, para esclarecer algo que foi comentado aqui no início, com relação ao mecanismo de previsão de receitas. É responsabilidade da Receita Federal, e no caso, mais diretamente, cabe à minha coordenação, sou coordenador da área de previsão e análise, efetuar essa estimativa, e ela ocorre em vários momentos. Qual o primeiro momento? E muitas vezes a gente tem pode ter um acompanhamento distorcido se esses outros momentos não forem acompanhados. Qual o primeiro momento? É o projeto de lei orçamentária. E depois, o chamado PELOA, e depois a LOA. Esse projeto, normalmente apresentado no mês de agosto, tem um conjunto de parâmetros, um conjunto de indicadores que são base para a estimativa de receita. Tem uma receita realizada ainda metade do ano, e ele pode estar sujeito a uma série de não incorreções, mas naquele momento era o conjunto de informações que tínhamos para previsão. O outro momento é a lei orçamentária anual, que pode mudar em relação ao decreto, em relação ao PELOA. E daí para frente nós temos reestimativas conforme se analisa a receita, e até pela própria lei de responsabilidade fiscal, nós temos obrigação de bimestralmente analisar essas receitas e efetuar, se necessário, reestimativas. Então, entre o valor previsto no PELOA ou na LOA e essas reestimativas oficiais constantes do Decreto de Programação Financeira, pode haver uma divergência. E se toda a distribuição, toda a estimativa do município foi baseada naquele número inicial, naquele valor inicial, ela pode gerar distorções. Portanto, a Receita Federal também se coloca à disposição, por intermédio desta coordenação, de explicar as variações ocorridas no período, tanto em relação às reestimativas, quanto em relação ao comportamento, principalmente desses dois tributos, para que a gente não tenha equívocos ou atritos desnecessários. Eu quero esclarecer que a Receita Federal tem um papel e cumpre com todo o prazer de, a cada mês, vir nesta casa, na Comissão de Finanças e Tributação, explicar detalhadamente o que ocorreu com a arrecadação federal. Portanto, nesses dois pontos, papel da Receita Federal, quanto relação com os municípios,
ela, na verdade, está por trás do Tesouro, repassando esses valores. Enquanto responsável pela estimativa de receitas, aí sim, ela efetivamente efetua essas estimativas e repassa à Secretaria de Orçamento Federal, que é o órgão responsável por trazer a essa casa o orçamento. Então, eu queria esclarecer esses pontos e deixar registrado também um levantamento que nós fizemos, né, dos últimos 5 anos com relação a esses 2 tributos, né, a esses 2 impostos que são motivo do debate aqui. Nós tivemos seguidos crescimentos de arrecadação e somente no ano de 2009, pelos motivos já conhecidos e adicionalmente, algo que foi colocado aqui também, no caso do IPI, nós tivemos desonerações até para fazer frente também à crise. Então, nós tivemos, no caso do IPI, que teve uma queda em 2009, e certamente os municípios sentiram na ponta essa redução. Só no IPI nós tivemos uma redução de 34% na arrecadação, em decorrência da própria crise, em decorrência das desonerações que foram feitas, e levando no conjunto desses tributos a uma queda de quase 8% em 2009, em decorrência desses motivos. Em todos os outros anos, nós tivemos crescimentos. Eu acho que cabe informar, e aí é o ponto mais direto, que para 2011, nós estamos prevendo maior crescimento nesses últimos anos. Nós tivemos, já em 2010, uma boa recuperação, e principalmente do IPI. Por quê? Porque nós tivemos encerrada a crise econômica, praticamente, no nosso caso, no caso do Brasil, e as desonerações que foram realizadas, que foram feitas em decorrência dessa crise, também elas retornaram, ou seja, as alíquotas antigas, principalmente no setor automotivo, elas retomaram e a arrecadação foi retomada no IPI. E tanto o IPI, que teve uma grande recomposição da arrecadação, em 2010 com crescimento de 30%, o imposto de renda das pessoas jurídicas também ainda teve algum impacto da crise, teve um crescimento também pequeno, não muito tão elevado quanto o IPI, e para 2011 nós estamos prevendo um crescimento nesses 2 tributos de 22% na arrecadação em relação ao ano de 2010. Esse crescimento já baseado no último decreto de programação, não em relação à LOA. Portanto, eram esses pontos que eu queria deixar claro: o papel da Receita Federal no acompanhamento, na previsão de receitas, na disposição em esclarecer, sempre que solicitado por esta Casa, sempre que solicitado pelos municípios, explicações acerca, principalmente, desses 2 tributos. É obrigação nossa prestar esses esclarecimentos. Nós entendemos, e às vezes não... a gente entende a preocupação de alguns municípios que, por não estar diretamente acompanhando a arrecadação desses 2 tributos, se pegam muitas vezes com um elevado repasse, por exemplo, no mês de abril, que é o nosso pico de arrecadação, e uma queda grande no mês seguinte. Porque eu queria esclarecer para os senhores que nós temos 4 picos de arrecadação. Nós temos janeiro, que aí, decorrente de apurações feitas no trimestre anterior, nós temos abril, em decorrência da apuração do primeiro trimestre, nós temos julho, né, e o mês de outubro. Então, isso é importante. Para quê? Para que a gente observe e tenha em mente que nesses períodos nós devemos ter
picos também, provavelmente, de recebimento. Aí com a defasagem de repasse. Mas nesses meses nós temos picos normais de arrecadação. E em outros meses, no mês seguinte, nós temos redução dessa arrecadação. Isto é natural, isto é sazonal, né? Ocorre todos os anos, nesses meses. Não é queda por algum outro motivo, é uma queda sazonal mesmo. E eu acho que isso é importante para quem está lá na ponta e se depara com uma redução, muitas vezes, do valor do repasse. Então, muito obrigado. A Receita Federal se coloca à disposição para esclarecer sempre que necessário o comportamento dessas receitas, tanto em relação à estimativa, quanto em relação ao comportamento natural ao longo do ano da sua arrecadação. Muito obrigado. Queria agradecer ao senhor Raimundo pela presença. Passar a palavra agora, vamos passar aos debates, passar a palavra para o nosso amigo deputado federal Genesias. Boa tarde a todos, boa tarde, senhores prefeitos, senhoras prefeitas. Queria também parabenizar o meu caro companheiro João Arruda pela grande iniciativa e convidar os senhores, tanto o Paulo Zilkowski, presidente da Confederação Nacional dos Municípios, como o senhor Eduardo Coutinho, o senhor Raimundo Elóio, como o Charles Matos Além. Queria parabenizar o meu caro Eduardo Coutinho pela explanação que fez, mas queria que ele, se fosse possível, me tirasse algumas dúvidas, que não é só minha, também deve ser dos prefeitos. E o meu caro João Arruda, que explicasse também, nós estamos falando aí de aprovar a lei para suavizar mais a queda, que não seja brusca, dos municípios que perderam habitantes. Mas eu já vi que dos 172 municípios que perderam população, nem todos perderam receita. Receita só 76, se eu bem entendi, perderam. Foi assim que eu entendi o Eduardo Coutinho explicando. Mas, se nós aprovarmos, conseguimos aprovar esse PL 605, os municípios que vão aumentar a receita, que vão ter uma receita maior, eles também vão ter a receita parcelada no seu recebimento, ou eles vão receber normalmente e vai ter o redutor só naqueles que perderam receita? Você poderia me entender, me explicar melhor, meu caro? O João, nesse caso da lei, era o João. E o Eduardo, me explicar se dos 176 municípios que perderam número de habitantes, se realmente só 76 perderá receitas financeiras. Muito bem. Eu esclareci do início, é uma abordagem que procura avaliar o impacto financeiro do ponto de vista de valores nominais, né, e com base na estimativa atualizada do fundo de participação anual, né? Então, significa que esta é a expectativa de que haja perda financeira. São 76 municípios que teriam valores menores do que recebeu em 2010. Alguns em proporção significativa, outros em proporção menor. Não foi feita, por exemplo, a abordagem que o senhor presidente da Comissão Nacional dos Municípios fez, que ele comparou em relação ao projeto de lei orçamentária. O projeto de lei, ou seja, aquele parâmetro em que muitos municípios se pautaram para encaminhar os seus orçamentos. O projeto de lei orçamentária, ele tinha, de fato, um valor, uma previsão um pouco maior. Ela não era, nessa variação de 2010 para 2011, não era uma variação relevante como foi no ano da crise de 2009. Mas aí poderia ter uma variação algum número maior de municípios, com uma perda relativa à previsão orçamentária. Mas, veja bem, comparar a previsão orçamentária não seria a abordagem mais técnica do ponto de vista de perda, né? Porque a questão da previsão orçamentária
ela envolve outros aspectos, que é o aspecto do gestor, do administrador, ele acompanhar uma expectativa de receita e fazer uma gestão levando em consideração aquela probabilidade de perda. O que talvez eu possa adiantar aqui, eu concordo com as colocações apresentadas de que é preciso, talvez, estimular ou deixar mais visível para os municípios essa evolução das reestimativas da União. Elas existem, elas são obrigação legal, elas estão presentes na mídia e nos relatórios previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal. O que eu acho que poderia haver é um trabalho para que os municípios façam um acompanhamento mais detalhado dessa evolução, que é algo que pode ocorrer, como o doutor Eloy colocou, a tendência tem sido, esperamos que seja de sempre algum crescimento, né? Alguns anos crescimento maior, menor, mas sempre crescimento. A situação de perda que ocorreu, ela não é uma situação perene, ao contrário, né? Eu acho que isso é um trabalho que a Secretaria do Tesouro deve fazer, tornar mais didático, enfim, trazer de forma mais visível essa evolução das estimativas da Receita Federal. Meu caro, mas se o meu município mudou de faixa etária, ele era 1.2, ele agora só é 1.0, isso não quer dizer que vai ter a redução do seu repasse da FPM? Porque se 176 2 municípios mudaram de faixa etária, e porque só 76 nas previsões, eu estou entendendo que uma previsão vai ter perda de receita. É isso que eu queria que eu acho que o senhor não me entendeu bem. Independente da melhora de receita no âmbito geral, independente da arrecadação, porque se nós formos comparar 2009 com 2010 e 2009, já tivemos uma melhora. Vamos ter, segundo aqui o Eloy, um aumento agora substantivo, principalmente no IPI, de 2010 para 2011, que ele acha que chega até a 30%. Mas, independente desse aumento, o que nós estamos discutindo aqui é a perca da faixa etária, as receitas que o município recebia. Olha, Jacarecanga aqui. Faro foi o município que mais perdeu, é lá do Pará. Porque caiu a metade, ele caiu de 1.2 para 0.6. Segundo as previsões aqui, o Faro, do jeito que está, vai receber R$ 7.536.000 reais. Que poderia receber 14 se ele recebesse a mesma coisa de 2010. Não. 4 milhões e 500 é só a diferença. Ele vai perder. Só 4 milhões, exatamente. Se sofreu impago, vai cair para 4 milhões. Vai cair. Isso poderia, se for como a lei quer, esse município receberia 4.847.000, que é o dobro. Então ele está perdendo a metade. Mas a faixa etária de Faro não serve para comparação com os demais municípios, porque aqui foi muito brusca a queda, foi da metade da população. Como a grande maioria caiu da faixa etária de 0.2, eu queria mesmo comparar, que ele me ajudasse, era se nem todos os municípios que saíram da faixa etária, seja de 1.2 para 1.0 ou de 1.4 para 1.2, se nem todos vai perder receita. Porque se 172 mudou de faixa etária e só 76, segundo as previsões, vão perder receita. Ele inclui, por o que eu entendi, é porque ele está incluindo o ganho da arrecadação geral, que será redistribuído, e isso vai dar uma equilibrada. Não é isso? Em relação à lei, deputado Genesias, é uma preocupação nossa. Hoje eu falava agora aqui com o nosso representante, acho que a resposta tem que ser do representante do Tribunal de Contas, porque nós temos que retroagir na lei, porque esses municípios já começaram a perder dinheiro. E se alguém começou a perder, alguém começou a ganhar também. Ou seja, ao mesmo tempo que se a lei passar, ela tem que retroagir. Na verdade, aqui uma pergunta, ela tem que retroagir, e quem está ganhando vai deixar de ganhar, vai passar a ganhar, na mesma velocidade que quem perdeu vai passar a ganhar. Eu entendo que é assim, pelo menos.
Me permita, deputado. Na realidade, esse é um ponto no projeto que não está claro. Quer dizer, embora a ideia seja que realmente passe a entrar em vigor a partir de janeiro de 2011, isso no projeto não é claro. Isso não é claro, quer dizer, fica uma incógnita na redação do texto legal. A rigor, quer dizer, se você quisesse recuperar as perdas, digamos assim, você teria que retroagir. O problema é o seguinte, a DN do tribunal já está em vigor, na verdade a DN foi feita com dados do censo 2010, ela está em vigor agora, quer dizer, nós estamos em 2011 com essa DN, e normalmente há uma visão jurídica de que essa DN não se altera, a não ser que venha uma lei, evidentemente, ou então se aplique no exercício seguinte, ou seja, na DN que vai regulamentar a aplicação dos coeficientes para 2012. Então, esse é um ponto que acho que é interessante ser observado nesse projeto de lei. Evidentemente, nós estamos falando de 176 municípios que perderam coeficiente. Provavelmente pode perder também em termos de repasse, mas não, nesse momento, eles estão perdendo 0,2, né? Acho que grande maioria. Grande maioria, pois é. E permanecerão até que você tenha um dispositivo legal que altere esse parâmetro, né? Mas, meu caro, 370 municípios aumentaram as receitas. Se eles já receberam a mais no primeiro trimestre, esses municípios vão concordar que é mais que o dobro dos que receberam a menos em devolver esse dinheiro, se a lei for retroagir. Então, essa lei, meu caro João Arruda, nós precisamos discutir ela melhor, aí cabe a nós, porque ela, como diz o nosso ditado popular, aqui o pau que tem que dar em Chico tem que dar em Francisco, que aqui está indo só para um lado. Nós só estamos vendo o lado dos perdedores. E os que estão ganhando não vão querer abrir mão da evolução que eles tiveram nas receitas. Obrigado, deputado Genesias. É exatamente por isso que o projeto de lei é do ano passado, que eles não queriam ter esse problema esse ano, porque a partir de agora, à medida que a gente resolve o problema dos municípios que perderam parte do fundo de participação, dos repasses do fundo de participação, perderão e, ao mesmo tempo, outros ganharão. Ou seja, a gente resolve os que perderam, mas daí a gente passa a ter um problema com os que ganharam. Por isso que eu queria, até se não tem mais nenhum deputado inscrito que gostaria de falar, os prefeitos gostariam de falar. Não, aí eu acho... a critério da comissão. Eu acho... Permita, meu coronel. Queria sugerir que abrisse aí para que os prefeitos falassem, já que se deslocaram alguns do Paraná, outros do Maranhão para cá, que nós escutássemos quem realmente está sentindo a dor e a dificuldade lá na base, que são eles que estão com o orçamento agora sem saber o que faça deles. Vamos, por uma questão de tempo, até porque nós temos que nos dirigir ao plenário daqui a pouco, vamos limitar o tempo de 2 minutos, por 2, 3 minutos por cada prefeito, para que a gente... Eu entendo que vocês estão aqui, querem falar, querem se expressar, mas que possam se expressar aqueles que querem se manifestar, mas rapidamente, para que a gente não possa, que a gente não perca os nossos compromissos depois dessa reunião. Meu caro presidente. E peço também aos prefeitos que, quando pedirem a palavra, se identifiquem o município e o nome. E que limitem-se a 2 ou 3 prefeitos falar por todos, porque se todos for falar, aí não vai... Está ótimo, melhor ainda. Moacir Andrade, prefeito de Itambé, na Bahia, presidente do consórcio, vice-presidente de uma associação municipalista regional. Gostaria inicialmente de parabenizar, mas ao mesmo tempo de levantar algumas indagações. Foram colocados que, em termos de valores, 76 municípios apenas perderão. Mas isso em termos de valores, que se nós passarmos a observar, combustível subiu, salário mínimo subiu, custeio e manutenção subiu, a lei de responsabilidade fiscal que embute a nós, todas vão ser ultrapassados os limites, ou não vamos ter condição de cumprir os limites básicos constitucionais. Então, tudo bem, aumentou, mas a despesa pessoal aumentou significativamente,
principalmente para os municípios que tiveram perdas de área de território regional. Com a perda do território, os funcionários não são funcionários da área que perdemos, são funcionários do município. E tivemos que remanejar esses funcionários, como no meu caso em Itambé, eu tive que remanejar 101 funcionários de uma área que eu perdi para o município vizinho, que já tudo que existe no distrito, na localidade, tudo foi feito pelo município ao qual aqui eu represento. É muito fácil nós colocarmos em termos o pau que corre para Chico, corre para Francisco. Eu até concordo com o deputado Genesias. Mas, ao mesmo tempo, é importante observar que nós não estamos querendo de quem já tem. Nós estamos querendo apenas que tire de nós proporcional a 10 anos. Quem fez o censo do IBGE, quem fez o georreferencial, processamento de área geográfica, não foram os prefeitos. Quem está lá na base, que sustenta e segura todo o processo democrático ao qual nós aqui estamos defendendo e reivindicando. Sabemos das nossas responsabilidades, mas também estamos aqui para pedirmos com veemência que observem as leis que tramitam, como o 141, o 605, para agilizar esse processo. Agora mesmo, os 41 prefeitos da Bahia penalizados, que aqui estão, na sua maioria, estivemos com o deputado Assemi Neto, líder do Democratas, e pedimos a ele, e ele já subscreveu um requerimento em caráter de urgência, que nós estaremos aí procurando todos os líderes partidários, para assim colocarmos em discussão e votação com emenda de plenário, para ver o que pode nos ajudar. Que a situação para nós, para a comunidade, já tem município que não está pagando a folha, já tem município que já suspenderam os projetos sociais, que vossas excelências sabem muito bem, que se não tiver a participação do município, quase nada ou nenhum tem a autossustentação. Já suspendeu o programa de saúde da família, que tem um recurso repassado desde 1999, no mesmo limiar de 6.450, eu digo em termos de Bahia. E nós é que colocamos para o devido funcionamento. Já suspendeu agora, em 1º de março, todos os recursos proporcional à renda per capita. Saúde bucal, programa de saúde da família, todos os programas. E como é que fica a comunidade? E como é que fica nós, gestores? 99,9% dos prefeitos que perderam, pode escrever, estarão inelegíveis com seus direitos perdidos por 8 anos. Porque não tem como fazer mágica. Não tem como fazer mágica. É essa a nossa colocação, e aqui eu espero e peço aos deputados, pena que eu acredito que tem poucos aqui presentes, o deputado João Arruda, que busque sensibilizar mais com a questão municipalista, que quando é época de campanha, com algumas raríssimas exceções, todos nos procuram. Mas agora que nós procuramos, precisamos de vocês, muitos falam que está em reunião, que não pode atender, que não sei o que e coisa e tal. Não o meu ou o nosso deputado, mas os nossos deputados que nos representam e que aqui estamos para pedir. Não com a cuia na mão, mas com a consciência de que somos pessoas dignas, que temos cargos a exercício da cidadania e da democracia de um Brasil que queremos construir juntos. Um abraço para todos. Obrigado, prefeito. Vamos ouvir o prefeito. João Arruda, queria te agradecer por tomar essa frente aí, depois que a gente esteve conversando com o deputado, agradecer os demais que aqui estão, agradecer os companheiros prefeitos e prefeitas que aqui estão. O meu município é um município pequeno, né, Ventania, no Paraná, e meu nome é Ocimar. Sou prefeito já pela 3ª vez, e sempre enfrentando as dificuldades que enfrentei lá em 1997 a 2000. São quase as mesmas coisas. Agora, essa contagem do IBGE. Né, Ventania perdeu a população, segundo o IBGE, o que nós já contestamos e não resolveu. Quer dizer, estamos perdendo. Nossa esperança é essa PL 141, aí, a pensada 605, que é a nossa esperança de poder administrar o nosso município. Meu município, como muitos, sobrevive só do FPM e do repasse do governo do Estado, do ICMS. Tirou esses recursos, não temos mais recursos. Nosso município em Ventania, no mês de janeiro, perdeu R$180 mil. Isso está inviabilizando o quê? Nós tocarmos a saúde, nós tocarmos a educação, as estradas, e nós é que estamos com problema dentro do município. E essa perda vai fazer com que venha cortes em todos os setores. E isso, o que vai acontecer? A população nossa vai sofrer com isso. E o município não vai ter viabilidade de ser governado. Porque nós não podemos mudar uma estrutura que nós já temos, não temos como cortar. Eu teria que cortar funcionário, mas eu estou precisando de funcionário.
Eu tenho que cortar plantão. Eu não posso cortar plantão, senão o Ministério Público vai me acionar. Vai abrir, vai vir com as partes administrativas, com os inquéritos civil público em cima do prefeito. Então, são várias coisas que tem. E a nossa esperança é aqui nos deputados votarem essa PL 141. Não existe outra esperança. Pode entrar, já entramos na Justiça Federal 2 vezes, perdemos. O IBGE já cansamos, o IBGE tem uma barreira que ele está certo e não tem. Tem um município que estava conversando comigo aqui, são 8 pessoas que faltou para o município e eles não aceitaram. O meu é 222 pessoas. Quer dizer, e não existe, tem uma barreira que você não consegue reverter nada dentro do IBGE. Mesmo com prova concreta você não consegue. Mesmo com declaração de habitantes que não foram cadastrados, que moram com cadastro de energia elétrica, que está comprovando que a pessoa mora, eles não aceitam. Então a nossa esperança, João Arruda, está aqui, está nessa casa que no Senado já foi aprovado. Falta aprovar aqui na Câmara essa PL que é de 2007, a pensada 605 de 2010. Daí eu vejo o seguinte, são 176 municípios que estão perdendo, porque se caiu o coeficiente, se caiu, por exemplo, de 0,8 para 0,6 ou de 1,0 para 0,8, está perdendo. Está perdendo dinheiro. Porque o meu caiu de 0,8 para 0,6 e está perdendo 180 mil a média por mês. Né? E até maio é para perder 800 mil reais. Como que eu vou administrar meu município com uma perda de 800 mil reais se já estava difícil administrar sendo 0,8? Falou-se, aqui se ganhou, os 40 municípios ganharam. Eles ganharam porque tiveram aumento de população. Então eu não vejo que eles vão perder se sair a PL. Porque é o seguinte, e se nós não tivéssemos perdido? Eles iriam ganhar do mesmo jeito. Então eu não vejo perda para ninguém. O que eu vejo é que 176 municípios do Brasil estão perdendo receita. Esses estão perdendo porque perderam seus coeficientes. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, prefeito Ocimar, de Ventania, no Paraná. E quando o prefeito me provocou sobre o redutor, a minha relação com o prefeito, uma relação de amizade, de respeito, não fui deputado federal dele, mas acredito na lei do redutor, acho que essa transição é justa. Por isso que estou aqui defendendo a lei e tive a ideia, junto com os demais membros da Comissão de Desenvolvimento Urbano, de fazer essa audiência para tentar sensibilizar. Não vai terminar aqui a nossa luta, mas era para, pelo menos, que a gente possa tentar sensibilizar os líderes e para que eles façam esse encaminhamento e coloquem em pauta a lei para ser votada, que eu não tenho dúvida que grande parte dos deputados também defende a lei. Queria agradecer a presença do deputado Vitalba, aqui presente. Vitalba? Vilauba, desculpe. Isso. Agradecer a presença e deixar a palavra aberta, se o senhor quiser fazer uso da palavra, fique à vontade. Não, obrigado, viu? Estou chegando agora, meu voo atrasou, mas é um prazer estar aqui, a gente está aí para colaborar o que for possível, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, deputado. Nosso querido amigo, vamos ouvir então o nosso amigo o deputado Arnaldo Jardim. Não. Desculpe. Prefeito. De Sinimbu, Rio Grande do Sul, Mário Rabuski. É prazer, deputado João Arruda, é um prazer estar aqui, né? Realmente, você comentou sobre a perda e os ganhos. Eu acho que o bolo do FPM é um só. No momento, os que estão no 0,6 igualmente irão ganhar, né? Porque se alguém perde, todos os outros ganham, né? E é insignificativo o que eles ganham, né? Agora, eu vejo uma injustiça muito grande entre o 0,6 e o 0,8. Uma comparação no estado do Rio Grande do Sul, que é o meu município, tem municípios com 47 quilômetros quadrados, 3 mil habitantes ganham 0,6. E eu tenho 510 quilômetros quadrados, tenho 10.067 habitantes e também vamos receber o mesmo valor. Realmente é injusto isto, que nós já vínhamos fazendo uma grande economia no nosso município, em termos de cargo, temos 10 CC na prefeitura do nosso município, que é um número pequeno, e não temos como continuar trabalhando dessa forma, em perder 1 milhão, quase 2 milhões, né? Que a gente já tinha feito o orçamento num valor, agora mudou no meio do caminho, e as injustiças são muito grandes no IBGE, não vamos culpar toda a equipe que eles tinham no nosso município, mas tinha pessoas incompetentes junto, fazendo o levantamento,
porque nós ingressamos na Justiça em todos os eleitores, óbitos com nascimentos, cartão SUS, a injustiça grande que aconteceu no nosso município, em 7 anos, de 2000 até 2007, aumentou de 244 residências desocupadas para 254, aumentou 10 residências desocupadas. E agora, de 2007 para 2010, aumentou 173 mais residências desocupadas. Eu até disse para o cara do IBGE lá, eu acho que até os ninhos de João de Barro vocês contaram que estão desocupados, né? Mas é uma injustiça penalizar um município que nós estávamos em pleno desenvolvimento, levar um castigo dessa forma. Obrigado. Obrigado, prefeito. Vamos ouvir, então, mais 2 prefeitos, e daí vamos encerrar a nossa audiência. Boa noite. Meu nome é Aldílio, sou prefeito do município de Condeúba, uma região das mais pobres do país, região da Caatinga, onde 20% da população do meu município é servida através de carro-pipa, aquilo que faz parte da vida de qualquer um ser humano, que é a água. E esses carro-pipas só podem ser pagos através do FPM ou ICMS, exceto algumas exceções, quando a gente vai no governo do Estado e pede lá uma ajuda, ou no Ministério da Integração Nacional, mas isso é muito difícil. Então, o que manter o dia a dia ali é o FPM e o ICMS. E essa perda aconteceu para os mais pobres. Podem ver aí a reclamação de municípios pequenos, que realmente não têm a menor condição de sobrevivência, se não for o fundo de participação dos municípios. Então é uma coisa injusta o que está acontecendo. O meu município está sendo penalizado por mais ou menos 3 milhões de reais ano, por uma diferença de apenas 112 habitantes. Implorei ao pessoal do IBGE para que se fizesse uma recontagem em algumas localidades do município, que eu tenho certeza que teria superado em muito. Disseram que não, porque o tempo não permitia, e que apresentaram as desculpas, que não foi aceita por nós nem pela população. Levaram do meu município para o município vizinho, um povoado que contém 800 habitantes. Você vê uma diferença de 112, levaram um povoado com 112 habitantes. E eu tenho uma declaração, isso no censo de 2007, tem uma declaração do prefeito vizinho para onde foi esse povoado, que não queria. Tem um abaixo-assinado da população desse povoado, que não aceitaram, inclusive negaram a prestar esclarecimentos ao IBGE. O IBGE veio até nós dizendo que tinha que se fazer isso, e compreendemos, até acreditando nas autoridades, de uma possível reversão desse povoado para o meu município, e convenci aquela população de prestar as informações para que a informação o levantamento do município não fosse prejudicado. Então, o que nós estamos vendo aqui, foi comentado, até que devido à burocracia de um departamento ou outro, esse projeto de lei, essa lei não poderia ser aprovado com efeito retroativo. Mas na hora de bater na gente lá, no coitado que está lá indefeso, que são os municípios pequenos, ninguém pensa em nada. Simplesmente desce o pau e pronto. A gente que está lá embaixo que tem que gemer. Não é possível. Nós temos uma população, nós temos a mesma responsabilidade, dadas as proporções de Brasília, de São Paulo, de Rio de Janeiro, de Salvador ou das capitais. Dadas as proporções do nosso povo. Lá vive gente, lá vive pai de família, nós temos responsabilidade com a educação, temos responsabilidade com a saúde, temos responsabilidade com a ação social, e não podemos ser tratados dessa maneira. Eu acho que quando a lei é feita aqui em Brasília, se pensa nas grandes cidades, e os pequenos municípios, como é o caso dos nossos, ficam lá à mercê de quê? De um ou outro. Gritar, eu levantei a bandeira, mas lá é pouca gente. Não é assim. Assim como o município, que tem aqui, dentro dessa reunião, um município que por um habitante, ele teve uma queda de arrecadação, os deputados, quando vão ser eleitos, por um voto, podem perder também. Isso é uma coisa que todo mundo sabe. Eu acho que cabe aos deputados que são eleitos nas bases, que o prefeito, o vereador, é o para-choque da política, quem leva a primeira bordoada, porque quando acontece um acidente de moto, acontece qualquer coisa no município, é procurado, é o vereador, é o prefeito. São nós que estamos lá como se fosse os pais da população. Agora, na hora
de vir para aqui, vinham eu, o outro prefeito, para representar aquela comunidade. Mas por que município pequeno não tem que ser ouvido? Eu acho que tem que ser ouvido sim, e peço aqui, senhores me desculpa essa minha inflamação, porque estou indignado, porque eu vi aqui, desde cedo, estamos participando de reuniões, e vendo os prefeitos de menor população é quem mais estão sendo sacrificados, e que vão ter que fechar as portas. Porque se for como vai, 1º de janeiro aumenta tudo. Tudo quanto é insumo é telefone, luz, água, salário mínimo, e a lei diz que o prefeito tem que cumprir, senão ele é penalizado por improbidade administrativa. Vem o Ministério Público, vem todo mundo para cima. Não contando com o INSS, que é o maior consumidor da arrecadação dos municípios, principalmente dos pequenos. Eu acho que os senhores aqui têm que se sensibilizarem, têm que ter um pouco digamos assim, de penalidade, de olhar para os pequenos municípios, para os municípios que não têm como se defender. O município pequeno não pode nem pagar uma assessoria de acordo. Os grandes não, eles ajeitam a papelada como a lei exige e lá no fundo faz do jeito que faz. O pequeno, ele tem que cumprir a lei, a mesma coisa do grande município, só que ele não tem sequer recurso para pagar uma assessoria jurídica, uma assessoria contábil para acompanhar aquilo. Então, eu acho que vocês, os senhores deputados que estão aqui, que são os donos da verdade, que são os senhores que fazem a lei, os senhores têm que estar sensibilizados, principalmente para esses municípios longínquos, como é o meu e tantos outros aí, que não têm o menor recurso para resolver os seus problemas, que fica à mercê das leis federais, que vão para lá, muitas vezes nos penalizar injustamente. Me desculpe, muito obrigado. Obrigado, prefeito. Vamos ouvir o último prefeito. Deputado, nossa. Deputado João Arruda, prazer por estar aí gerenciando isso aí. Eu sou Amaro Guimarães, do município de Porto de Pedras, litoral norte de Alagoas. A minha perda é mais ou menos igual a de todos aqui, 0,8 para 0,6. E eu achei que deu assim, que os 76 municípios houve perda de arrecadação. Eu acho que houve uma falha nesses cálculos aí, porque não foi a verdade, não é essa. A verdade é que houve 176 municípios sendo penalizados. Essa penalidade já vem desde 2010. Em 2008 para 2009 deu uma diferença de quase 800 mil. De 2009 para 2010, alguma coisa perto de uns 400 mil reais, quem é 0,8 para 0,6. E hoje dá uma perda de 1 milhão e 600, 1 milhão e 700 mil. Só que esse rateio da diferença que tem não vai ser diluído nos 300 municípios que aumentou. Vai ser diluído nos 5.500 municípios, que vai dar alguma coisa perto de 3 a 4 mil reais mês para cada município. Não pesa para o país, vai pesar para os municípios, que a partir de hoje nós já estamos ultrapassando a lei de responsabilidade fiscal e muito longe. Ninguém tem mais como controlar isso. O IBGE foi mal feito, pelo menos no meu município, não sei se todos eles. Eu fui alertando mês a mês. A equipe, na minha região, é a região que, no período de haver o censo, é um período de chuva em excesso. A dificuldade de transporte ainda deu toda a condição, mas mesmo tem locais que não têm acesso. Mas que a perda é muito grave. Agora mesmo eu estive com o senador Renan Calheiros, estive com o senador Renan Filhos, o senador Sarney. E não tem como gerenciar um município, porque um município que tem hoje uma arrecadação de 30 milhões mês, perder 1,5 milhão é fácil. Mas um município que tem hoje 6 milhões anos, perder 1 milhão e 600 é para fechar as portas e acabar. Não tem como. Nós vemos de uma perda de 2008 para cá. O salário mínimo aumentou em maio de 2008, em março de 2009, em janeiro de 2010 e janeiro de 2011. Nós não temos como ter equilíbrio financeiro para gerenciar o município. É melhor fechar as portas, lacrar, e eu acho que o governo federal, o IBGE, já deveria ter um parâmetro de uma responsabilidade maior em cima do que está acontecendo. Nós não temos como gerenciar isso. Eu acho que tem que fazer uma força-tarefa. Cada dia mais os municípios perdem o poder. Está aí a PEC 29, que ninguém apoia. A saúde, hoje, o Ministério Público Federal está exigindo que todos os municípios na minha região, 52 municípios numa região que pertence a uma pessoa do Ministério Público, tem que implantar às 40 horas, médico não quer ir, e nós estamos sendo penalizados cada vez mais, porque nossa responsabilidade, a responsabilidade do governo federal está jogando para o município. O município é o filtro de tudo isso. E nós hoje, a situação nossa é o município todo ele, município pequeno, terminar quebrando.
O meu hoje não tem condição. Graças a Deus ainda venho mantendo folha, mas não sei até quando. Eu quero que vocês sensibilizem toda a bancada de senadores, sensibilizem a bancada de deputados federais, que tem que agir muito rápido. Não sei se com retroativo ou a partir de hoje, na hora que for votado, mas tem que haver uma solução, senão quebra todo mundo. Muito obrigado a todos vocês que estão aqui presentes e quero que tenha muito carinho com tudo que está acontecendo. Obrigado, prefeito. O último prefeito a falar, depois nós vamos ouvir o senhor Charles, que quer fazer algumas considerações antes que a gente encerre a nossa reunião. Obrigado. João Arruda, deputado, obrigado. Cumprimentar todos os prefeitos e deputados. Eu sou o prefeito de Célio, no município de Urupá, Rondônia, e eu estou sofrendo nesse momento, até porque hoje nós temos dificuldade em comprar maquinário. Nós compramos pelo Provias, que é um bom investimento. Só que foi planejado dentro do orçamento para ser pago isso mensal e já descontando no FPM. Então, todo mês isso é descontado. Além, não sei dos outros colegas aí, prefeito, que tenham também esse mesmo problema que eu estou sentindo hoje. Esse recurso nem chega na nossa mão, já é descontado lá. É bom o investimento? É, mas nós não estávamos esperando sofrer essa queda de receita que temos sofrendo no nosso município. E, além disso, o município de Urupá, hoje o estado de Rondônia, tem uma das maiores obras do governo federal, que é as usinas. E o povo migrou todo para a capital, que é a Porto Velho. Então, nós sofremos um impacto muito grande. Daqui a uns dias, essas usinas acabam as obras e voltará esse povo, todo o município. Está lá um município, muitas vezes, sem condições, sem infraestrutura para receber essa população, principalmente na parte de saúde, educação e infraestrutura. Então, eu peço a compreensão, está aqui o Tesouro Nacional, que possa rever isso aí e ver como resolver o problema, não só do meu município, que fez financiamento, mas de vários municípios. Muito obrigado. Obrigado, prefeito. Com a palavra ao Charles Soares, do Tribunal de Contas da União. Eu gostaria de, diante das reclamações, digamos assim, dos anseios com relação ao enquadramento de município na tabela, que é uma tabela que remonta à década de 60, o tribunal fez recentemente um levantamento de auditoria, uma auditoria junto ao IBGE, e eu acho que isso não coloquei aqui aos senhores, mas estou vendo que há necessidade de informá-los, claro que no sentido de que pudesse revisar essa tabela de enquadramento dos municípios, dado que um cenário atual requer mudanças que, se compararmos com a década de 60. Né? A quantidade de municípios, a população, era outro cenário que hoje não se condiz mais. Então, esse trabalho, evidentemente, que é um pouco diferente, não é uma mudança da PEC, do PLP, não é, na verdade, é um trabalho mais interno do IBGE, e isso foi demandado do IBGE para que reestudasse essa tabela de enquadramento. Eu acho que com isso se atenua um pouco, não vou dizer que resolve o problema, mas pelo menos esse enquadramento passa a ser, digamos assim, muito mais consistente com o que tinha no passado. Muito obrigado, deputado, e agradeço o convite e a presença de estar aqui. Muito obrigado. Nós que agradecemos toda a equipe da Comissão de Desenvolvimento Urbano que estiveram aqui conosco, também ao Charles, ao senhor Raimundo Eloy de Carvalho, ao senhor Eduardo Coutinho, ao senhor Paulo Zikoski, também presidente da Confederação Nacional dos Municípios, e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, agradecendo a presença dos senhores convidados, dos presentes e dos senhores parlamentares. Está encerrada a reunião. Obrigado.